Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa te ensinar um pouco mais sobre o viver cristão, sobre o como andar nos seus caminhos. Nós vamos estar estudando sobre a pessoa de Jesus, o príncipe do céu. Eu acredito que o estudo trará benefício a todas as pessoas sem distinção, razão pela qual convido você a permanecer conectado para que nós possamos em breve abrir a palavra. Somente antes disso, nós vamos cumprir também aquilo que o Senhor nos ordenou, que é reservar um espaço na ocasião do culto para que honremos ao Senhor com as primícias daquilo que Ele nos tem concedido, reconhecendo que Ele é o doador de tudo e que Ele nos tem abençoado. Eu convido vocês para abrirem a Bíblia comigo no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3, verso 10. A Bíblia diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus associa a nossa fidelidade a uma promessa, para que saibamos que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Não era necessário, posto que se nós consideramos o sacrifício que Ele fez só em prol da nossa salvação, estou dizendo Jesus, o seu Filho, morrendo na cruz do Calvário, não seria necessário Deus prometer um centavo para ninguém. Mas Ele, pela sua benevolência, pela sua misericórdia, pela sua bondade, determinou dar àqueles que são fiéis a Ele, segundo a sua generosidade. Então, você que crê na promessa, basta cumprir a condição e vai receber. Ele diz para entregar os dízimos e ofertas na casa do tesouro. Especificamente, neste ministério, o recurso é usado para a pregação do evangelho que está em Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos. É o único lugar na Bíblia onde diz: esta mensagem deve ir para toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versículos 6 até 12. E nós o fazemos mediante materiais impressos, eu tenho aqui alguns, por exemplo, folhetos como este que você está vendo aqui, materiais para discipulado, são guias de estudos bíblicos. Estes guias nós temos tanto físicos quanto online no site do Ministério. Você que tem interesse pode buscar. O site é advertenciafinal.com.br e nós estamos sempre investindo na produção de novos materiais para que as pessoas possam ter acesso à verdade. Já disponibilizamos pelo WhatsApp 8 capítulos do Apocalipse ilustrado. Peço orações para que nós consigamos disponibilizar o site completo. O inimigo tem trabalhado para que não consigamos. A pessoa que estava responsável por concluir este trabalho ficou doente. Fiquei sabendo esta semana, pegou uma virose bem forte, esteve no hospital. Mas vamos orando. Deus vai dar a vitória e creio que dentro dos próximos dias teremos todo o livro do Apocalipse ilustrado disponível na internet e para o celular também. Isto sem custo nenhum. Então, este é um exemplo dos vários projetos que estão em andamento neste ministério. Já temos também o nosso inário finalizado, está diagramado. Ainda não tivemos o recurso para imprimi-lo, mas já temos ele em PDF. Se você tem interesse em utilizá-lo aí onde você está, aí na tua igreja, solicite, nós mandamos o arquivo eletrônico. Tome nota do WhatsApp, 41 99509 8425, ok? E em breve teremos aqui também na igreja sede, em nome de Jesus.
o inário com todos os hinos livres de direitos autorais, que já tem a partitura da melodia dos hinos e também as cifras, para quem sabe tocar um instrumento, poder acompanhar. Amém? São cerca de 200 hinos selecionados, todos eles em harmonia com a doutrina verdadeira, aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Queridos irmãos, nós vamos nos colocar em pé. Enquanto os irmãos vão se movimentando, antes de louvarmos, eu vou colocar que também estamos em pleno projeto de construção da igreja sede do ministério. Uma igreja com capacidade para 100 pessoas sentadas, mais algumas salas anexas para o ensino das crianças e com estrutura para transmissão de vídeo com qualidade. Nós estamos já na etapa 3 da construção, já foi feita a terraplenagem, já foi feita a colocação da fundação, foi feito o muro de arrimo lateral e nós temos que dar sequência. Portanto, você cujo coração Deus moveu e quer apoiar esta obra, entre em contato também. E se você precisa de relatórios ou recibos do que você contribuiu, esteja à vontade, nós procuramos seguir também com a lei da terra, com a lei dos homens, naquilo que não conflita com as leis de Deus, poderemos te dar o recibo com o CNPJ da igreja, ok? Também temos o relatório de aplicação dos recursos. Você que quer saber se há transparência na administração, você que é um dizimista, você que é um ofertante, entre em contato, nós vamos disponibilizar para você, ok? Eu acho que se há um lugar onde deve haver fidelidade e transparência, é na obra do Senhor, mais do que em qualquer outro. Vamos nos colocar em pé, vamos estar louvando a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles cujo coração Deus moveu e se prepararam para este momento, estarão devolvendo as suas ofertas e dízimos. Colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer ao Senhor, porque tem sido fiel para conosco, nos dando o suficiente. E assim estamos aqui em boas condições. Temos o que comer, temos o que vestir,
e razões para estarmos gratos. Pedimos que abençoes estas humildes contribuições, para que possam, Senhor, com a tua bênção, apoiar suficientemente a tua obra, a fim de que o Evangelho chegue a toda nação, tribo, língua e povo. Abençoe os dizimistas e ofertantes, e todos aqueles cujo coração o Senhor voltou à tua obra, para que, Senhor, possam prosperar nas suas atividades, e que o inimigo, o devorador, não consiga retirar o que é dos teus filhos. Abençoe, Senhor, aqueles que nos assistem, que também têm andado segundo o mesmo propósito. E pedimos que, em especial agora, nesta segunda hora, possa derramar o teu Espírito sobre nós, para que possamos compreender com clareza os princípios que conduzem à vida eterna, os quais estão ensinados na tua santa palavra, e possamos ser motivados a seguir de perto o modelo que o Senhor colocou diante de nós, o teu Filho amado, o homem Cristo Jesus. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje vai falar sobre a correção do Senhor. Isso mesmo, a correção do Senhor. E o primeiro texto, ele nos coloca no devido entendimento, a fim de que possamos aproveitar melhor a mensagem. Está em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ali a Escritura diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia coloca com clareza que Jesus é homem. O intercessor que temos no céu hoje, aquele que pede ao Pai que nos conceda todas as bênçãos que necessitamos, é um homem, embora filho de Deus. Isso precisa ficar claro em nossas mentes para que possamos aproveitar melhor os ensinos bíblicos. Nós não temos um que é diferente de nós ou foi diferente de nós. Em natureza física, Jesus é exatamente como nós somos hoje, feito de carne e osso. Quando ele rendeu a vida na cruz do Calvário, o que verteu do seu corpo foi sangue, assim como do nosso. E é um homem que intercede por nós, o homem Cristo Jesus, embora a majestade do céu, o Filho do Deus vivo. Como ele se fez homem por nós, isto é um mistério, é chamado mistério da encarnação. Nós não temos como penetrar 100% nesse mistério. Mas a Bíblia diz que ele se fez homem, e isto basta para aquele que tem fé. Amém? Há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se não fosse homem, a Bíblia teria dito outra coisa. Entendendo que Jesus foi 100% homem, podemos aproveitar melhor a lição do sermão de hoje. Nós vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 19. Mas antes disso, nós vamos ler outro texto, que é um texto que encontra-se no livro de Provérbios. Abram lá, por favor. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Ali a Bíblia diz, Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O valente é reconhecido, é honrado. O que toma uma cidade é elogiado pela sua bravura, mas nem sempre o longânimo recebe louvor na terra. Verdade? Mas há uma coisa interessante. Em geral, as pessoas gostam de estar próximas de alguém que é longânimo. Já notaram isso? Elas se sentem bem.
Se sentem ou acolhidas, né? Ou se sentem confortáveis do lado de alguém que é longânimo. O que é alguém longânimo, irmãos? Paciente, perdoador, não é assim? Então, esta pessoa granjeia amigos. E a Bíblia diz que, aos olhos de Deus, é mais honrado quem é paciente e longânimo do que o valente que conquista uma cidade. Claro que o valente tem valor. Hoje em dia, aos olhos dos homens, ele tem mais valor do que o longânimo. Mas Deus enxerga a eternidade. E ele vê que, no longo prazo, melhor o longânimo do que o valente. Certo? E, irmãos, tendo isso em mente, agora nós ficamos melhor capacitados para podermos meditar em João capítulo 19. Nós vamos ler algumas cenas finais da vida de Jesus e o ensino que ele nos deu. João capítulo 19, versículo 1. E quando estivermos lendo, eu gostaria que vocês tentassem encaixar o que nós vamos ler com a ideia de ser corrigido por Deus. Ser corrigido. Como assim? Como assim ser corrigido? Quando a pessoa faz uma coisa errada, é óbvio entender a correção, não é assim? Não, isso aí é um bandido, tem que ser corrigido. O lugar de bandido é na cadeia, atrás das grades lá. Lá ele vai ter o ensino segundo ele merece, né? Ah, a criança fez errado, tem que ser corrigida. Hoje em dia está se ensinando diferente, mas nós aprendemos assim, não é verdade? Tínhamos os nossos pais que nos corrigiam segundo melhor lhes parecia. Ok, agora, quando uma pessoa não vê que tem feito algo errado, ou quando ela sofre algo sem ter dado causa, por exemplo, Jó, como é que a gente vai entender a questão da correção associada a Jó? Um pouquinho mais complexo isso aí, não é? É um pouco mais complexo, não é assim tão simples. Mas nós podemos associar a questão da correção a Jó? Bom, segundo a Bíblia, alguém foi lá e tentou usar estas palavras para ele. Jó capítulo 5, no versículo 17. Há alguém que disse para ele: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Para Jó, essas palavras pareceram mais marteladas do que conforto, né? Quem estava na situação dele não conseguia entender o porquê. Estava difícil. Por vezes o justo sofre. E como é que a gente vai entender as palavras, a correção do Senhor associadas ao justo? É aí que nós vamos entrar. Porque se nós falarmos correção associada ao ímpio, vamos chover no molhado. De alguma forma todo mundo entende isso, né? Até por intuição, falando, quem errou tem que ser castigado, pronto, né? Agora nós vamos abrir no Evangelho de João e ver a situação daquele que não precisava ser castigado. Aquele que nada fez para dar causa ao que sofreu. Do Senhor Jesus Cristo. Do homem Cristo Jesus. E aí a importância de entendermos Jesus como homem. Por quê? Se nós o enxergamos como homem, aquilo que aconteceu com ele é real no nosso contexto. Ou seja, pode acontecer conosco também. E se acontecer conosco, nós podemos reagir como ele reagiu. Agora, se nós formos entender a Jesus como sendo diferente, então as reações dele não necessariamente devem ser as minhas, porque ele era diferente de mim, certo? Aquilo que aconteceu com ele não reflete necessariamente aquilo que acontece comigo, porque ele enfrentou a situação estando em outra posição. Por isso é importante entender Jesus, homem, neste contexto. Em João capítulo 19, versículo 1,
A Bíblia diz: Pilatos tomou, pois, então a Jesus e o açoitou. Bom, nós conhecemos que são açoitados aqueles que são culpados. Mas, no capítulo 18, versículo 38, Pilatos tinha dito: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até aos judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Não vi nada de errado que ele tenha feito. E mesmo assim mandou açoitar. Capítulo 19, versículo 2. Não apenas isso, mas os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui, vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem! Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Interessante, né? Aqui a gente começa a entender que Jesus, durante esse tempo todo, ficou calado. Não abriu a sua boca. Em Isaías 53, já tinha sido profetizado que Jesus se portaria como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriria a sua boca. Irmãos, que domínio de si mesmo é necessário para que um ser humano, sofrendo esta quantidade de afrontas, não faça nada? Simplesmente não reaja. A Bíblia diz que melhor é o longânimo e o que domina a si mesmo, que controla o seu espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Ou seja, Jesus aqui estava demonstrando uma nobreza de caráter infinita. E mostrando que o ser humano pode reagir dessa forma. Como? Ora, somente se for capacitado pelo poder de Deus. Né? Mas é possível. E a gente não vê que, então, Jesus, carrancudo, já disse para Pilatos. Nada disso, né? Então Jesus irrompeu em reclamações e falou: que injustiça! Poderia ter acontecido. Né? Então Jesus ordenou os anjos para tirarem-no dali. Ele tinha essa autoridade. Ele não tinha o poder, mas a autoridade de filho de Deus ele possuía. Ele poderia ter pedido: não, chega, não quero mais, pronto. E todos, inclusive Deus, iriam respeitar. Ah, isso é demais para mim. Eu não mereço isso, eu não preciso disso. Tudo isso ele poderia ter dito, mas não disse nada. Ele era vazio do eu. Né? O problema nosso, muitas vezes, nós sofremos. Por mais que a coisa seja injusta, mas nós sofremos por causa do eu, né? Então, não, isso é um absurdo. Eu não admito, eu não suporto isso daí. Eu não vou deixar passar. Eu não vou deixar isto barato. Enfim, tantas coisas que o ser humano fala, não é assim? Vai ter troco. Né? Todas essas coisas são manifestações da carne. E isso aos poucos Deus vai tirando. E como é que ele tira? Justamente nos colocando nestas situações difíceis. E se você observa isso do ponto de vista de Jesus, quer dizer, como é que Deus comparou isso? Ou como é que Deus, classificou o que aconteceu com Jesus? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5 que Jesus estava numa fase de aprendizado. Deixem marcado aqui, porque nós vamos voltar. Mas em Hebreus capítulo 5,
Abram lá, por favor. Hebreus 5. Versículo 7, o qual, nos dias, Hebreus 5, 7, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele foi aperfeiçoado. Então, a situação foi injusta. Ele não merecia, não havia razão lógica para que ele passasse por aquilo. Mas mesmo assim ele passou, para que ele fosse aperfeiçoado. E sendo ele aperfeiçoado, se tornou o nosso exemplo. Causa de eterna salvação para nós. Irmãos, por esta razão, nós vemos que não há porquê nós ficarmos murmurando na medida em que vamos sofrendo as injustiças. A injustiça é um quinhão do justo, é a cruz que ele carrega. Faz parte do jugo que nos liga a Cristo. Mas na medida em que suportamos com paciência, com mansidão, sem murmurações, nós vamos vencendo e vamos nos tornando como Deus deseja. Não quer dizer que seja fácil. Não é fácil. Mas com certeza não foi para Jesus, porque ele era tão humano quanto nós somos. E Satanás tentou provocá-lo de todas as maneiras, né? Agressão física, agressão verbal, humilhação, traição, negação, né? Judas o traiu, Pedro o negou, os soldados o agrediram, né? Os judeus fizeram de tudo para humilhá-lo, rejeitaram-no. Se você abre de novo lá em João capítulo 19, no versículo 13, olhem só a cena. Disse que Pilatos levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal. Versículo 14. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão a César. A Bíblia diz sobre Jesus: Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Não o receberam. Evangelho de João, capítulo 1. Você não é recebido na tua família? Jesus veio para buscar a sua família humana. Se fez um de nós. Se fez um dos judeus, porque nasceu entre judeus, filho de Maria. E foi recebido pelos seus? Não. Quando nós não somos recebidos pela família, a tendência é ficarmos amargurados, né? Mas não há razão para isso se nós olhamos para Jesus. Ele ficou amargurado? Não, ele não ficou amargurado. Como é que ele reagiu a tudo isso? Abram em Hebreus capítulo 12. Nós não precisamos especular, a Bíblia revela. Hebreus capítulo 12. Versículos 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, capitão e consumador da nossa fé, ou autor da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
desprezando a afronta. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quando a Bíblia fala contradições ditas pelo homem, isso quer dizer o seguinte: os homens falaram inverdades a respeito dele. Mentiras. Boatos. Né? Eles disseram lá, não, ele não é filho de Deus, ele blasfema quando ele diz que é filho de Deus. Tudo isso eram contradições, eram mentiras. Eles estavam dizendo o contrário do que realmente era. A verdade, se fosse dita ali, era a seguinte: Jesus era o Filho de Deus. Quem blasfemava eram aqueles que o julgavam, Anás, Caifás e os judeus que estavam ali. Essa era a verdade. Só que o que eles faziam? Eles invertiam. Eles contradiziam. É o que acontece até hoje. Deus usa o instrumento do maligno, que está próximo de nós, para contradizer a verdade. Ele nos coloca justamente na posição em que a pessoa está. Ou seja, a pessoa que nos acusa, ela é culpada exatamente daquilo que está nos culpando. Isso acontece com o justo. E não é só na minha família, isso vai ser na família de cada um. Cada justo que houver na terra. Mas Jesus suportou contradição dos homens contra si mesmo. Disse que ele suportou a cruz, no versículo 2, e ele desprezou a afronta. O que é desprezar? Uma coisa que eu desprezo, eu não dou o mínimo valor para aquilo. Ele não deu a menor atenção para todas aquelas provocações que eles estavam lançando contra ele. Essa é uma lição para nós. É uma lição não só para ser intelectualmente aprendida, eu sei que devo me comportar assim. Não, é algo que precisa fazer parte da nossa vivência. Mas como? Através do poder de Deus. Não há como ser de outra maneira, não tem como. Pela força do homem, ele não vai conseguir. Porque o ser humano ele é melindrado, não é assim? O que é o ser melindrado? Melindrado é quem guarda o rancor. Né? E às vezes até fica esperando uma oportunidade para dar o troco. Jesus não era melindrado. Jesus escutava e aquilo simplesmente não o afetava. Assim é que deve ser a nossa vida. Agora, quando a gente sofre sem precisar, quando a gente sofre injustiça, o nosso espírito se revolta contra aquilo. Agora olha só como Paulo traça esta situação. Versículo 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Hebreus 12, 4. Verso 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando, por ele, fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que o ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Paulo compara estas situações difíceis, que muitas vezes nós não demos causa, mas sofremos, como a correção de Deus. Então, a correção de Deus, ela não tem só aquele viés ou aquele lado de corrigir quem fez errado. Puxa, roubei, agora estou na cadeia. Ela tem o outro lado também, que é, poxa, não consigo ver onde eu dei causa, tudo isso aí. Sei lá, eles se comportaram de uma forma. Né? E aí? Tudo bem, você não consegue enxergar,
né? Jó conseguia enxergar? A Bíblia nem fala que ele deu causa, né? Ela diz que Deus fala, ó, homem íntegro e justo que se desvia do mal. Deus falar isso do homem, pense. Se Deus o justificou, quem que iria condená-lo? Ninguém, nem o diabo. O diabo não achou nada para condenar a Jó. Impressionante isso. Mas mesmo assim, Jó passou pelo que passou. E se ele passou pelo que passou, era para aprender alguma coisa. Assim como Jesus aprendeu. E Jesus, se tinha alguém que não precisava ter passado por nada, era ele. E Jesus aprendeu. E se nós passamos por situações difíceis, é porque há algo para nós aprendermos. Nós temos que conhecer os atributos de Deus na sua profundidade. O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo fala, né? É bonito dizer. Para que conheçais a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Aí tanta gente fala, né? Eu vejo, até em música evangélica, música cristã, aí fala-se do amor de Deus parecendo o sentimento do coração, né? Quase como que é amor de homem para mulher, ou de filho para pai e tal. Mas a gente vê que falta experiência, às vezes no próprio compositor. Ele não conseguiu transmitir algo a mais na letra, porque ele mesmo não tinha aquela experiência mais profunda, né? Então ficou na superfície ali, essa ideia de amor e tal. Irmãos, nós aprendemos do amor de Deus na medida em que nós vivenciamos o que ele vivencia. Acham que é fácil para Deus ficar suportando os ímpios, agredindo, injustiçando os justos e ainda assim ficar impassível? Pense, você vê um batendo no outro e ficar assim, ó, braço cruzado. Né? É fácil? Não é fácil. Ninguém gosta. Então imagine quantas coisas ele vê que nós nem enxergamos. Porque o que sai nos jornais não é senão 1/100º daquilo que realmente acontece de mal. Então vejam, nós acabamos sendo participantes dele, né? Mas se nós participamos com ele nos sofrimentos, nós também havemos de participar na glória. E essa é a nossa esperança também. No versículo 11, ele diz, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso aqui, irmão, só quem tem experiência sabe. Eu tenho visto na minha vida. Tem coisas que a gente passa, são difíceis. Aí, tempo mais tarde, você olha para trás e fala, puxa vida, né? Realmente passou e hoje eu sou diferente. Né? O mais importante é isso. Não é só passou. Passou e eu sou diferente. Porque se as coisas acontecem conosco e nós não mudamos, houve aprendizado? Não houve. Nós precisamos mudar. Aí sim, operou-se o que Deus queria nas nossas vidas. Antes eu reagia de uma maneira, agora eu reajo de outra maneira. A maneira de Jesus, a maneira de Deus. Versículo 12, o apóstolo diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos paralisados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Interessante isso, né? Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos paralisados. Quando você fica muito tempo em oração, né? Como é que você fica? O joelho doído, né? Meio cansado ali e tal. Eu consigo entender que daqui sai um ensinamento para nós também. Quer dizer, às vezes é só oração, né? Não, eu vou orar, Deus vai resolver e tal. Olha, o cristianismo, ele é a soma de oração e atitude. Não, eu vou orar, daí a pessoa não age, não faz nada, mas está orando lá, está orando. Irmãos, é oração e atitude. Deus falou, levanta, o joelho já está paralisado, vamos movimentar esse joelho, né? Andar. Bote as mãos para trabalhar. Esses dias eu tinha meditado, né? A gente tem passado uns momentos um pouquinho mais trabalhosos do que antes.
E eu mesmo meditando assim, sozinho, né? Pensava, puxa vida, olha só. Na medida em que as coisas ficam difíceis, nós vemos que somos capazes de fazer mais coisas. Que nem imaginávamos antes que poderíamos ser capazes, né? Quando a situação está tranquila, você nem se imagina naquela outra situação fazendo 2, 3, 4 coisas a mais. E de repente, passa um tempo, você se vê lá fazendo 4 coisas a mais e fala, poxa, não morri. Né? Passei. Né? Então, o que acontece, irmãos? Poxa, tem um aprendizado, tem uma construção no nosso caráter. Né? Nós estamos sendo enobrecidos por Deus, na medida em que vamos enfrentando as provações e vamos vencendo. Essa semana eu acompanhei de alguns irmãos, quer dizer, foram provados. E eu de fora, não estava envolvido na situação, acompanhei. Eu falo, olha que interessante, né? Na medida em que você vê boas respostas, você fala, glória a Deus. Né? Estamos vendo vitória sobre as provações. E é algo que honra ao Senhor. Nisso, alegrem-se. Então, no versículo 13, ele diz, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Está mancando, está achando difícil a caminhada, achou que não ia dar. Tire esses pensamentos do diabo. Esse é o diabo tentando te derrotar. Né? Não dá para ele nunca vai dar. O que vai dar para ele é o lago de fogo só. Já está determinado. Desse ele não escapa. Não é assim? Vai queimar bastante lá. 7 anos. Segundo o que a Bíblia parece nos dizer aí. 7 anos queimando. Mas, para nós, o destino será outro. Irmãos, para finalizar, João capítulo 19, versículo 16. João 19, versículo 16. A Bíblia diz que Pilatos entregou a Jesus para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Ele não resistiu. Versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Ele levou a sua cruz e estendeu os seus braços para que fosse crucificado nela. Não resistiu. E ele é o nosso exemplo. Irmãos, nós precisamos do Espírito de Cristo para que não resistamos ao caminho, ou a andar. Para que não sejamos como a mula empacada. Né? Como é que é a mula empacada? Puxa, puxa, puxa pela corda e ela não vem, não é assim? E pela força, não há o que arrede dali. Tem que tentar outro jeito, traz um capim, né? Dá uma cenourinha, vê se ela muda de ideia e tal. Né? E Deus, Ele vai nos tratando como filhos, mas tem hora que a gente empaca, né? Ele nos chama para uma situação difícil, probante, e nós recuamos, não queremos caminhar. Vemos a dificuldade do caminho e empacamos. Nós precisamos do Espírito de Cristo. Ele deixou que Deus o conduzisse. E nós precisamos deixar que Deus nos conduza. Por qual caminho Deus vai nos conduzir? Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, os 10, e a fé de Jesus. Os 10 incluem o quarto, que fala do sábado. Sábado é o dia de repouso, não o domingo. E o primeiro, que ensina que Deus não é uma trindade, Deus é o Pai. Não terás outros deuses diante de mim. Que, para quem não sabe, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. O apóstolo diz, para nós há um só Deus, o Pai. Ponto.
certo? Ponto no sentido de que a verdade está ali. Queridos irmãos, o que Deus faz para nós hoje é só estender o convite. Quem quer seguir a Jesus? Vamos seguir os passos do Mestre? Que assim seja, em nome dele. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e poderoso Deus que habita nos altos céus, ajoelhamo-nos diante da tua augusta presença para pedir que concedas o teu Espírito Santo e derrame sobre os nossos corações e mentes, dando-nos disposição e força para que te obedeçamos em tudo, mesmo nas situações mais probantes. E que cheguemos até o ponto de nos considerarmos privilegiados por sofrermos por amor a Jesus e a ti e à verdade. Guia, Senhor, a tua igreja, como ovelhas apacentadas pelo teu Filho amado, o Senhor Jesus, para que possamos cumprir a tua vontade aqui na terra. Perdoe os nossos pecados, as vezes em que empacamos, mas ajude-nos, ó Deus, a partir de hoje, firmarmos os passos e andarmos em direção à vitória, em direção à obediência. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, queria estender o convite. Se você tem sido tocado por Deus a se unir a este povo do Ministério Quarto Anjo Advertência Final, que está se preparando para se encontrar com Jesus em breve, para dar a última advertência ao mundo na terra. Se você quer fazer parte deste povo e se preparar para dar o passo do batismo, entre em contato conosco. WhatsApp, DDD 41, número 99509-8425. Lembrando que os estudos bíblicos também estão disponíveis online pelo site advertenciafinal.com.br. E convido você para continuar nos acompanhando nos cultos que são transmitidos nos sábados e terças-feiras. Sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, mensagem do culto. E terças-feiras, 8 horas da noite. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Fecha os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.